São 2 da manhã na savana africana. A escuridão é total. Não há lua. Para o olho humano, estar aqui sem equipamento é andar cego em um campo minado. Você tenta ouvir algo, mas os insetos abafam qualquer som. O que você não sabe é que acima de você, deitado sobre o galho grosso de uma árvore de acácia, existe um sistema de rastreamento letal, focado diretamente na sua respiração. Ele já registrou a sua posição há 20 minutos, mas você não vai perceber que ele está lá até que sinta o primeiro impacto. Sejam bem-vindos ao Além da Floresta. Hoje, nós vamos arquivar a teoria e focar na prática pura. Nós vamos analisar as táticas do operador especial mais letal do mundo animal. Um caçador que não confia na força bruta, mas na camuflagem, na emboscada e no silêncio absoluto. Hoje, vamos dissecar a engenharia furtiva do leopardo. Quando avaliamos os grandes felinos, é fácil se impressionar erradamente. O leão recebe a glória porque caça em bando e vive no centro das atenções. O guepardo leva a fama pela velocidade impressionante. O leopardo não se importa com a glória. Ele opera nas sombras. Pense no leopardo como um soldado de forças especiais. Ele age sozinho atrás das linhas inimigas. Ele não tem o tamanho de um leão. Nosso protagonista de hoje pesa cerca de 70 quilos de pura fibra muscular. Para sobreviver em um ecossistema hostil, cercado por matilhas de cães selvagens que o rasgariam ao meio e leões que o matariam por puro esporte, o leopardo precisou evoluir uma estratégia baseada em 2 pilares: não ser visto e não errar o ataque. E a biologia dele revela exatamente como ele faz isso. O treinamento furtivo começa na pele. Muitos acham que aquelas manchas no corpo do leopardo, as famosas rosetas, são apenas caprichos da natureza, um erro de interpretação civil. As rosetas são o suprassumo da camuflagem de rompimento de padrão. Pense nas fardas modernas usadas por atiradores de elite. Quando a luz da lua ou do sol bate nas folhas de uma árvore e cria manchas de sombra no chão, a pelagem do leopardo se mistura perfeitamente a essas falhas de luz. A 5 metros de distância, no mato alto, suas bordas desaparecem. O cérebro da presa simplesmente não consegue registrar o contorno de um predador. Ele se funde ao terreno. Ele é o terreno. Mas a camuflagem só funciona se você não precisar se mexer no claro. E é por isso que o leopardo patenteou o terror noturno. O seu nervo óptico é super desenvolvido. As pupilas redondas dilatam a um ponto em que ocupam quase toda a íris. Eles absorvem absolutamente qualquer fóton de luz disponível no ambiente. Uma noite de breu total para nós é um campo de caça perfeitamente iluminado em tons de cinza para ele. Enquanto a presa está lutando para enxergar um passo à frente, tateando no escuro dominada pelo medo, o leopardo tem visão panorâmica e clareza absoluta. É um massacre tático. Nesta noite, o nosso leopardo veterano encontrou um alvo, um impala, descansando na base de um arbusto espinhoso. A distância é de 50 metros. Lembra do guepardo que inicia a corrida a 100 metros e deixa toda a savana ver? O leopardo repudia o gasto imprudente de energia. Ele não vai correr. Ele vai rastejar, um passo de cada vez. A anatomia dele favorece a aproximação rente ao solo. As clavículas dos leopardos são incrivelmente curtas e não são conectadas rigidamente a outros ossos. Isso cria amortecedores naturais. Ele rasteja com os ombros praticamente na altura das orelhas, achatando o seu corpo a impressionantes 30 centímetros do chão. A tática militar dele exige que ele chegue a apenas 4, no máximo 5 metros da presa, antes de iniciar o bote. É uma zona de risco extremo. Um galho quebrado sob a pata e horas de aproximação minuciosa vão para o lixo. Como ele evita isso? Além das almofadas acolchoadas nas patas, ele domina a trajetória da pata presa. Quando o leopardo caminha na grama alta, ele levanta as patas dianteiras muito mais alto do que o normal e as desce em um ângulo de 90 graus absolutos, diretamente de cima para baixo. Isso evita arrastar folhas. Ele pisa no meio da grama sem agitar uma única haste. Ele está a 10 metros. As fileiras de bigodes ao redor do focinho tremulam, mapeando o deslocamento do ar e o calor sutil que emana do corpo da presa. 5 metros. O ambiente fica em suspense.
O ataque não é sobre carnificina, é sobre precisão cirúrgica. Quando o leopardo se lança, ele não solta o rugido paralisante de um tigre. Pelo contrário, ele ataca em absoluto silêncio. Um estrondo atrairia as hienas. No mundo dele, fazer barulho após matar é tocar o sino para o jantar dos inimigos. A explosão cobre 5 metros em um único salto silencioso na escuridão. As garras em formato de gancho entram nos ombros do impala, mas a letalidade está na mandíbula de baixo. O leopardo ignora a espinha dorsal. Para presas grandes, ele busca a traqueia. Ele a morde e trava o maxilar como um alicate de pressão de ferro forjado. Ele fecha o canal respiratório com a força de braços, que levantam barras de aço. A presa não consegue soltar um único gemido. É sufocamento tático, sem pânico generalizado na savana. 40 segundos depois, tudo acaba. Em silêncio absoluto. A morte na realidade selvagem não é o fim dos problemas, é apenas o começo. Em até 10 minutos, o sangue e o cheiro inevitavelmente chamarão o submundo, hienas, abutres e leões. A caça precisa ser evacuada do campo de batalha. É aqui que o operador mostra por que é o predador com a maior força proporcional entre os felinos do mundo. O nosso felino de 70 quilos engancha as mandíbulas no pescoço do impala recém-abatido que pesa facilmente 60 quilos, quase o seu próprio peso corporal. E o que ele faz em seguida desafia as leis da física e da biologia comum. Ele olha para cima, ele vai escalar uma árvore completamente vertical, com 60 quilos de peso morto entre os dentes. As escápulas fortificadas em suas costas operam como alavancas guinchos. Cada músculo do pescoço foi projetado para não apenas suportar o tranco, mas aplicar força para cima. Ele enfia as garras afiadas no tronco e, com movimentos curtos, viscerais e brutais, ele sobe. 10 metros de tronco liso e vertical, sem soltar a presa por um milésimo de segundo. Em menos de 30 segundos, a carga está segura no ponto mais alto das galhadas de uma acácia. E por que fazer esse esforço insano? Porque lá em cima, os leões não sobem tão alto sem cair, e as hienas latem de frustração no chão. Ele construiu a sua própria fortaleza aérea, a despensa segura do soldado solitário. Enquanto analisamos essa máquina extraordinária, devorando a sua presa no alto de uma árvore durante a madrugada fria, a lição de sobrevivência fica exposta. O poder verdadeiro nem sempre está na brutalidade que todos podem ver. E o rei nem sempre é quem governa os pastos batendo no peito. No mundo extremo da natureza, e arrisco dizer na própria vida, quem sobrevive às piores condições geralmente é aquele que sabe ouvir mais do que falar. O paciente, aquele que domina o terreno e não gasta sua força fazendo exibições para os outros. Às vezes, o maior de todos os perigos é aquele que você simplesmente não ouve chegar. Se você respeita essa mentalidade tática da natureza nua e crua, junte-se aos que realmente entendem. Inscreva-se aqui no Além da Floresta. No nosso próximo dossiê, eu levarei você para as águas mais profundas para encontrar a disciplina de formação tática coletiva de um superpredador aquático que caça com a precisão de um submarino nuclear. Deixe o seu comentário. Para você, qual a máquina militar mais perfeita, o tigre do gelo ou o leopardo invisível? Eu leio todos os comentários. Um abraço, fique atento e até o próximo relato.